Era uma vez uma cabra velha, ela tinha 7 filhos, ela os amava tanto quanto apenas uma mãe pode amar seus filhos. Ela iria para a floresta, trazer ervas e galhos para o almoço. Ela chamou todos os seus filhos e os alertou para ter medo do lobo malvado. Ele muitas vezes finge, mas você pode reconhecê-lo imediatamente por sua voz rude e patas pretas. As crianças entenderam tudo e garantiram à mãe que tomariam muito cuidado. A velha cabra partiu calmamente. Pouco tempo se passou. De repente, alguém bateu na porta e gritou com uma voz rude que as crianças deveriam abri-la imediatamente, mas as crianças da voz áspera perceberam que era um lobo. Eles responderam que não era a voz da mãe, a voz dela era gentil e fina, e essa voz era muito grosseira, o que significa que era um lobo. Então o lobo foi até o comerciante e comprou um grande pedaço de giz. Ele comeu e sua voz ficou fraca. Ele voltou, bateu na porta e em voz baixa pediu às crianças que abrissem. O lobo colocou a pata na janela e esperou, e as crianças a viram, e responderam que as patas da mãe não eram pretas, mas brancas, o que significa que era um lobo. Então o lobo correu para a padaria e pediu para lhe dar um pouco de massa. O lobo ungiu sua pata com a massa. O vilão se aproximou da porta pela terceira vez, colocou a pata branca na janela e bateu. Eles viram nas crianças que a pata era branca, e pensaram que era a mãe deles. Eles abriram a porta, mas havia um lobo na frente deles. Eles ficaram com medo e começaram a se espalhar em todas as direções. Uma criança pulou debaixo da mesa, outra na cama, a terceira no fogão, a quarta na cozinha, a quinta no armário, a sexta embaixo da pia e a sétima se escondeu no relógio de pêndulo. Mas o lobo encontrou todos eles, abriu suas mandíbulas e engoliu um por um. Só uma coisa que ele não encontrou: o mais jovem, que se escondeu no relógio. Depois de se fartar, o lobo foi embora. Ele se esticou em um prado verde sob uma árvore e adormeceu. Logo uma velha cabra voltou da floresta para casa. Oh, o que ela viu lá! A porta estava escancarada. A mesa, as cadeiras, os bancos foram derrubados, a pia quebrada, travesseiros e cobertores jogados da cama. Ela começou a procurar seus filhos, mas não os encontrou em lugar nenhum. Chamei-os pelo nome, mas ninguém respondeu. Ela foi até o relógio e, em resposta, ouviu-se uma voz fina da criança mais nova. Ela o tirou de lá, e ele disse que um lobo veio e comeu todos. Como a cabra chorava por seus pobres filhos, finalmente ela saiu de casa, e a cabra mais nova correu atrás dela. Ela veio para a campina. Viu, um lobo estava deitado perto da árvore e roncava tanto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que em sua barriga inchada algo se movia e se debatia. Ela imaginou que fossem seus filhos e ficou muito feliz por eles ainda estarem vivos. Ela disse ao garoto para correr para casa o mais rápido possível e trazer uma tesoura, uma agulha e linha. Então a cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura, e daí um cabrito tirou sua cabeça. E então os outros pularam, todos os 6, e nada de ruim aconteceu com eles. Que alegria foi! Eles começaram a abraçar a mãe, pular e dançar. Então o velho bode disse que seria bom dar uma lição ao lobo enquanto ele ainda estava dormindo. Eles puxaram pedras e as enfiaram na barriga do lobo. Um velho bode costurou a barriga, mas ele não percebeu nada, nem se mexeu. O lobo dormiu, pôs-se de pé e sentiu tanta sede na barriga que decidiu beber a água do poço. Ele mal se aproximou do poço, curvou-se sobre a água e pedras pesadas o puxaram para o fundo do poço. 7 crianças viram isso e começaram a dançar de alegria com a mãe. Foi assim que eles ensinaram uma lição ao lobo mau. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Quando o moleiro morreu, ele deixou para seus filhos um moinho, um burro e um gato. O mais velho fica com o moinho, o do meio fica com o burro e o mais novo fica com o gato. Os irmãos mais velhos riram dele,
mas o gato prometeu que tornaria o irmão mais novo rico se lhe desse um par de botas e uma bolsa. O dono ficou surpreso, mas o pedido do gato foi atendido. O gato calçou imediatamente as botas nas patas traseiras, despejou aveia no saco, jogou-o nos ombros e foi caçar. Na floresta, ele abriu a bolsa, jogou-a no chão e se escondeu no matagal. Ele não teve que esperar muito. Uma lebre curiosa galopou até o saco e subiu para se banquetear de aveia. E o gato estava apenas esperando por isso. Ele saltou do matagal, apertou o saco, colocou-o sobre os ombros e foi para o castelo real. O rei daquele país era um grande amante da boa comida. O gato curvou-se profundamente para ele, entregou a lebre e disse que era um presente de seu mestre, o Marquês de Carabas. O rei ficou agradavelmente surpreso com a surpresa. O gato curvou-se como um verdadeiro nobre e caiu na estrada. No dia seguinte, ele foi caçar com o saco novamente. Desta vez, ele conseguiu pegar 2 perdizes gordas. O rei ficou encantado ao ver outro presente agradável. Por várias semanas consecutivas, o gato continuou a usar perdizes e lebres para o rei. Mas ele não disse nada sobre isso ao seu dono faminto e magro. Uma vez que o gato viu uma princesa no palácio, ela ficou muito bonita. O gato percebeu que ela seria uma esposa maravilhosa para seu mestre. E então o rei queria finalmente conhecer o marquês. O gato respondeu que amanhã poderiam encontrá-lo para um passeio onde ficavam os moinhos. E ele próprio correu a toda velocidade para o moinho. Vendo o dono, o gato disse que amanhã vai precisar nadar no rio, e aí sua vida vai mudar. Na manhã seguinte, assim que entrou na água, o gato agarrou suas roupas e as escondeu no mato. Naquele momento, a carruagem real apareceu na estrada. O gato saltou para a estrada e gritou com toda a força: "Salve-me! Socorro! O Marquês de Carabas está se afogando!" Ouvindo isso, o rei ordenou que puxasse o Marquês para fora da água. O filho do moleiro ficou muito assustado quando 2 guardas começaram a arrastá-lo para fora do rio, onde ele se aquecia na água quente. O rei ordenou que trouxesse seu traje de seda. O filho do moleiro inicialmente recusou, mas gostou tanto das roupas bordadas a ouro que alegremente vestiu o traje real. O rei o convidou para a carruagem, onde a bela princesa estava sentada. O filho do moleiro ficou pasmo, mas sem mais delongas entrou na carruagem. 1 minuto depois, a carruagem seguiu pelos campos e prados que pertenciam ao canibal gigante que vivia em um enorme castelo. O gato não perdeu tempo, e o que era o espírito correu à frente da carruagem em direção à campina, onde os ceifeiros trabalhavam com o suor da testa. Ele pediu que dissessem que esses campos pertencem ao Marquês de Carabas, caso contrário, o canibal malvado os comerá. Antes que os surpresos ceifeiros pudessem responder, a carruagem do rei parou. E quando o rei perguntou de quem eram os prados, eles responderam em um coro amigável que esses campos pertencem ao Marquês de Carabas. Enquanto isso, o gato foi direto para o castelo do Devorador de Homens. Com destreza felina, ele pulou o muro de pedra e entrou no castelo. O canibal estava sentado a uma grande mesa com vários pratos. Vendo o gato de botas, ficou muito surpreso com tal atrevimento. O gato começou a provocar o gigante e disse que ele não podia se transformar em leão. Antes que o gato tivesse tempo de dizer essas palavras, o canibal se transformou em um enorme leão com uma juba desgrenhada. A alma do gato entrou em suas botas de medo, mas ele superou e disse que o canibal nunca poderia se transformar em um rato. O terrível leão desapareceu e um pequeno rato apareceu em seu lugar. E isso era tudo que o gato precisava. Em um piscar de olhos ele alcançou o rato, o pegou e o comeu. Nesse exato momento, a carruagem real entrou no pátio do castelo. Abrindo as portas da carruagem, o gato curvou-se educadamente e disse que estava feliz por ver todos no castelo do Marquês de Carabas. É difícil dizer quem ficou mais entorpecido de espanto com essas palavras, o rei ou o filho do moleiro, que já não entendia nada. O gato levou os convidados até a mesa. No final da ceia, o rei, depois de comer farto, disse que o marquês era realmente um homem muito digno, por isso daria de bom grado sua filha por esposa. A princesa estava feliz, jovem, bonita e, além disso, ela realmente gostava do rico marquês. Logo eles jogaram um casamento.
Então o filho do moleiro se casou com uma princesa e se tornou um príncipe. Todos eles viveram felizes para sempre, especialmente o gato, que orgulhosamente passeava pelo palácio com botas de cano alto.